Oi, gente, tudo certo? Eu convidei a Mari, a nossa psicóloga maravilhosa, que vai estar aí no Marmoraria de A a Z. E aí, Mari, tudo bom? Oi, tudo bem? O nosso vídeo de hoje, o nosso vídeo é diferente, né, Mari? Porque assim como todo mundo está aprendendo coisas novas, ferramentas novas, a Mari está expert também aí nas mídias, na utilização das mídias. Tentando, tentando se adaptar, porque é o que a gente precisa nesse momento, né? Dançar conforme a música. Exatamente. Aí o que nós fizemos? Hoje a gente vai conversar sobre todos os temas que a Mari vai abordar. Afinal de contas, é a Mari que vai estar falando sobre toda essa parte de recursos humanos e como lidar com as pessoas. E aí a gente quer falar um pouquinho disso e abordar sobre esses temas e a importância deles. Então, a gente tem lá 6 colunas: a coluna do administrativo, a coluna do marketing, a coluna de vendas, produção e entrega, a coluna de medição e projeto, que é antes, e por último, instalação e pós-venda. Dentro da coluna administrativo, nós temos todos os temas que são relacionados a recursos humanos. E aí, agora, a gente vai falar um pouquinho deles para que vocês entendam o quanto vai ser importante esses temas para você trabalhar aí com a sua equipe. Muita gente deixa essa questão das pessoas, e a Mari já vem falando aqui o quanto é importante trabalhar com as pessoas e trabalhar da maneira correta, né, Mari? Sim, muito importante. Agora, vamos lá. Primeiro tema que tem tudo a ver, inclusive, não só com o que está acontecendo agora, mas que tem tudo a ver quando você tenta implantar qualquer coisa dentro da empresa, qualquer mudança, que é o se adaptando às mudanças. Como que vai ser esse tema, Mari? Então, aí a gente vai trabalhar a conscientização do fato de que não possuímos o controle daquilo que esteja fora do âmbito pessoal. A necessidade da gente se adaptar aos fatos e não tentar o contrário, que é isso que a gente tem que trabalhar agora. Maravilha. O próximo tema que a gente vai abordar dentro da coluna administrativo voltado para recursos humanos vai ser enxergando o lado positivo das coisas. Isso. Aí, a gente vai aproveitar e dar várias dicas de como as pessoas podem orientar os seus pensamentos, tirando o foco das coisas negativas, né? Aqui a gente vai mudar aquilo que é negativo para o positivo, de uma forma que a gente tem que perceber o ambiente no qual a gente está inserido. Uhum. E é muito interessante, né? Mas eu aprendi muito isso com a Mari, principalmente. Mas é muito interessante como tem a ver a maneira que você enxerga, a maneira que a sua equipe enxerga, não só as mudanças, mas enxerga o trabalho em si, faz toda a diferença no dia a dia, né? Muita diferença mesmo. Só trabalhando no dia a dia e você se inserindo, você entendendo o que está acontecendo e fazendo parte daquilo, que você consegue se desenvolver e desenvolver o outro. Fazer com que ele perceba, né? Sim. E aí depois a gente vai falar sobre assertividade no trabalho e também nas relações. Então, aí a gente vai demonstrar a importância da forma como são as manifestações referente aos nossos interesses, né? A necessidade da gente obter do outro um bom feedback, né? A gente sempre espera que o outro nos dê bons feedbacks. A gente sempre nunca espera um feedback negativo. E aí a gente vai ter os dois lados. A gente vai estar trabalhando tanto com o positivo quanto com o negativo. E aprendendo a acertar. Uhum. E quando você fala... Ô Mari, nesse tema também, quando você fala em relação a essa questão do feedback, aqui você vai trabalhar o feedback do empreendedor dando feedback para o colaborador e também recebendo feedback desse colaborador? Sim, tem que ser os dois. Só funciona se a gente se envolver, se tiver dos dois lados. Porque não adianta eu falar para o colaborador que ele não está certo, que tudo que ele está fazendo está errado, se ele também não me disser que se ele está fazendo errado é porque ele está tendo a direção errada, porque ele é um reflexo de uma gestão, né? Então, quando você recebe o feedback do funcionário, os dois conseguem se acertar. Não tem como só você dar o feedback, olha, você está ótimo ou você está ruim.
você também tem que ouvir o lado dele. E é claro que você não, nessa hora, é onde vai ter um equilíbrio ali, né? Porque pode ser que você entenda aquilo que ele falou e você consiga entrar ali num denominador comum, como pode ser que na hora você não aceite e não vai conseguir lidar com aquela situação. Sim. Então, isso é importante, o feedback dos dois, tanto do empregado quanto do empregador. Sempre trabalhamos isso. Maravilha. Um tema muito importante, aumentando sua produtividade, né? Quando a gente fala de produtividade, e eu falo muito sobre isso, que aumentar a produtividade não é fazer além. Aumentar a produtividade é você produzir de uma maneira bacana, aceitável, de forma ideal, né? E a gente sabe que muitas vezes nas empresas a produtividade ela anda a 50%. Isso. E aí, ó, o tempo inteiro a gente está trabalhando também a conscientização que tanto as atitudes quanto o comportamento, ele afeta a condição do todo, né? Então, tem que trabalhar bastante essa parte do gerenciando, do conscientizando lá o comportamento e as atitudes. Uma coisa junto com a outra. Maravilha. A gente vai para o outro tema que também vai ser falado, que vai ser lidando com o sentimento de desvalorização e frustração. Dentro das empresas, muitas vezes você como empresário, empreendedor, lida com um colaborador que tá se sentindo desvalorizado e muitas vezes não é nem por causa de salário, não é? Não. Porque todo colaborador, desde lá de baixo até o último, dependendo, ele sempre espera que que o gestor, que o diretor, que o dono enxergue, né? Enxergue ele. Às vezes, ele só precisa que você diga para ele que, parabéns, como foi bom esse trabalho que você fez hoje. Então, não é para você ficar elogiando o tempo inteiro, mas é que, de alguma forma, você precisa entender, você precisa sinalizar para ele que você enxergou ele ali. E que aquela pessoa está no caminho certo, né? Sim, porque daí, às vezes, a pessoa está lá fazendo o tempo inteiro tudo certinho, e ela nunca recebeu um elogio. Aí, um dia, ela errou e foi sem querer, porque não estava num bom dia. No dia do erro, ele foi chamado a atenção, mas de todos aqueles acertos que ele já teve lá para trás, ninguém percebeu. Né? Então, aí eles esperam isso, que seja enxergado de alguma forma. Até o bom dia faz a diferença. Quando a gente fala bom dia, fulano, quando você diz o nome, né? A pessoa já fala, nossa, ele sabe o meu nome. Ou ele sabe quem eu sou, no meio de tantos. E esse tema vai ser um tema muito importante. A Mari vai dar várias dicas dentro desse tema aqui, bem bacana. Reduzindo o estresse do dia a dia, né? O estresse, que é uma palavra aí tão comum no dias de hoje. Isso daí a gente tem que trabalhar bastante o dia a dia da pessoa, né? Porque a gente sempre vai ter coisas ruins durante o dia, coisas boas, vai ter de tudo, mas você tem que saber lidar com aquilo. Porque nem tudo é 100%, né? Tem um monte de coisa que acontece no meio do dia que deixa você estressadíssimo. E você não pode pegar aquilo e fazer daquilo o seu dia inteiro. Então, a gente vai dar várias dicas, vários exercícios, várias formas de quando a pessoa está nessa fase, quando ela chega, até eu brinco, né? A pessoa está enfesada, para ele parar, respirar e olhar um pouquinho mais para trás, né? Por que eu estou assim? Aí ele vai ver o que aconteceu e de alguma forma ele vai encontrar uma direçãozinha. Se ele não encontrar, como ele já tem exercícios, já tem dicas, ele vai puxar na memória e vai falar, se eu for por esse caminho, eu vou conseguir me adaptar melhor. Eu vou sofrer menos. Maravilha. Aí a gente vai para outro tema, que é separando a vida pessoal da profissional, né? A Mari sempre trabalha isso como uma possibilidade de acontecer, né, Mari? Sim, e acontece bastante, né? Porque, como que tem várias técnicas que a gente vai estar escolhendo qual vai ser a melhor, principalmente dependendo do que a gente está recebendo das pessoas, né? Mas, por exemplo, a gente está em casa, eu estou trabalhando,
a gente terminou, a gente está em home, então estou trabalhando e terminei o meu horário de trabalho. Às vezes eu posso trazer, porque eu estou aqui trabalhando, fazendo o meu serviço, eu trago as coisas pessoais para cá, né? E vice-versa, eu terminei meu trabalho, eu estou lá no meu pessoal e de repente vem uma ligação, aí eu tenho que parar e começar a trabalhar. Então, assim, as pessoas têm que aprender a separar o pessoal do profissional. Porque para o pessoal, quando a gente está trabalhando, a gente tem aquelas pausas, sabe que a gente brinca, né? Que de 3 em 3 horas a gente não tem uma pausazinha para tomar um café, para ir aqui, para ir ali, para dar um telefonema. Então, aí tem várias formas, né? Você vai conseguir fazer um checklist de coisas que você não deve fazer quando você está trabalhando. Porque senão você não consegue dar o resultado que você mesmo busca e que a empresa espera de você. E o pessoal, quando você leva para o profissional, todo mundo, quem sabe fazer essa leitura facial, percebe e vai falar assim, nossa, ele não está no bom dia. E às vezes não é que a pessoa não está no bom dia, ela quer resolver as duas coisas ao mesmo tempo. Então, tem muitas técnicas que a gente ensina para a pessoa separar. É como se você vestisse um uniforme, né? Então, eu saio de casa, cheguei no trabalho, eu deixo o pessoal aqui fora. Por quê? Porque dentro do meu horário de trabalho, eu vou ter alguns minutinhos para eu fazer alguma coisa que é pessoal, mas que não vai afetar o meu trabalho. E vice-versa, quando eu voltar para casa, alguém liga para desenvolver algum trabalho. Aí eu também consigo estancar. E vice-versa, porque é muito importante também, do mesmo jeito que o empreendedor, ele quer que ele quer ir trabalhar, e a gente está falando não só do colaborador, a gente está falando do dono da marmoraria também, do líder também, ele quer ir trabalhar, quer chegar a trabalhar, resolver as coisas do trabalho, sem ter tanta influência das coisas de casa, mas ele também, quando vai para casa, ele também quer ser feliz dentro da casa dele, com os amigos dele, sem tá levando também os problemas do trabalho, que a gente sabe que tem no trabalho, para casa. Então, essas dicas vão ser valiosas. E, Mari, você vai usar também, além da aula, você vai usar outras ferramentas para essa pessoa conseguir também colocar em prática, né? Sim, separar. Várias ferramentas, são inúmeras, que a gente vai estar utilizando e que serão efetivas, com certeza. Esses materiais... Isso, esses materiais são materiais complementares. Eu vou explicar para vocês que são materiais complementares. Você vai ter acesso à aula com o tema e você vai ter um link de materiais complementares, que são esses materiais que poderão estar disponibilizados. Poderá ser um outro vídeo? Sim, poderá ser um outro vídeo. Poderá ser um PDF com anotações, uma indicação de leitura, para você ter um complemento a mais, se você tiver mais tempo. Então, tudo isso vai ser muito bacana. E aí a gente entra num outro tema, que é imagem e autoimagem, a conscientização para que ambas transmitam a mesma coisa, né? Porque imagem é uma coisa e autoimagem é outra coisa, né, Mari? Isso. Né? Aí, né, as pessoas, elas sempre esperam que o outro enxergue ela do jeito que ela se enxerga. Né? E aí a gente trabalha justamente a pessoa entender que não necessariamente é dessa forma, mas que o ideal seria que as duas coisas fossem a mesma coisa, que de alguma forma você consegue fazer com que ele enxergue na imagem e autoimagem muito próximo. Né? Porque assim, todos nós temos habilidades que a gente não valoriza. E às vezes a pessoa pode estar perguntando, mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver para o empresário, o empreendedor, e tem tudo a ver para o seu colaborador também. Porque você quer passar a imagem do que você acredita, e aquele colaborador também, ele deve passar de fato a imagem que ele é de verdade, que ele acredita. Então é importante trabalhar isso, né? Sim, bastante, muito. Vamos para o próximo tema, Mari. Vamos lá. Equilíbrio no trabalho, empregador versus empregado. Isso. Aí a gente vai trabalhar a importância do melhor desempenho e, consequentemente, os melhores resultados, né? Se ambos eles estão caminhando para a mesma direção, eles estão falando a mesma linguagem. Aqui, o que é importante ressaltar é que quando a pessoa está indo na direção errada e você deixa, né,
por medos, por insegurança, o resultado não vai ser o mesmo. Então, assim, é os dois. Às vezes o dono da empresa está indo na direção errada e o funcionário que está de fora percebe, porque a ansiedade ela faz com que você fique um pouquinho cego, né? Com que você deixe de enxergar a direção certa que você está indo, porque você quer chegar logo. Então, às vezes, o próprio funcionário, ele pode falar para o chefe, né? Ele pode chegar para ele e falar assim, olha, se a gente fizer de tal forma, o parar para pensar antes de fazer, não agir com impulsividade, nem com emotividade, é agir com conhecimento, ter uma atitude mais assertiva, pensar antes de fazer. Os dois, a gente vai sempre estar trabalhando, tanto o empregado quanto o empregador. Só que no caso do empregador, ele tem que perceber que, que o empregado, não é porque ele está num cargo lá muito simples, que ele não é um formador de opinião, que ele não é uma pessoa que pensa, porque às vezes a pessoa está naquela condição por vários fatores, né? Então, se ele escutar também, os dois chegam mais rápido no mesmo objetivo. Maravilha, maravilha. E aí a gente vai trabalhar um tema que quase não tem dentro de marmoraria, né, ou de empresa nenhuma, que são pessoas difíceis, pessoas intransigentes, né? Eu acho nessa história da empresa eu tive que lidar com pessoas com grande assim, que são pessoas difíceis mesmo no meio do caminho, né? São essas pessoas que passam pela vida da gente, não só dentro da empresa, mas que passam pela vida da gente. E de que maneira dentro da empresa a gente lida com essas pessoas, Mari? Então, a primeira coisa, saber ouvir, né? Que é a parte mais difícil de todas as relações, né? Então, é o saber ouvir. Toda pessoa difícil, tudo que a maioria delas, o que elas fazem, elas querem ser percebidas de alguma forma, então elas querem ser ouvidas. Se você não escutar primeiro, você não consegue depois dar uma direção, não consegue posicionar ela, colocar ela no lugar dela. Mas primeiro você tem que aprender a ouvir. Aqui a gente vai trabalhar muito a escuta, e não é uma escuta de você ficar horas ouvindo a pessoa, é uma escuta assertiva. Porque quando a pessoa quer que você escute ela de qualquer forma, existem técnicas também de você fazer ela avançar. Né? Ao invés dela contar toda uma história para você, você pega o principal daquilo que ela está falando e você já chega junto de uma forma que ela já te dá a resposta que você precisa. E isso vai trabalhar muito ouvir. Isso é muito importante, porque eu entendo que quando você trabalha com pessoas difíceis e você tem aí dentro da sua equipe uma pessoa que ela é difícil, o que geralmente você faz é evitar contato com essa pessoa. Só que essa pessoa, por ser difícil, por ser intransigente, ela vai ser aquela pessoa que vai te sacudir, vai fazer com que ela apareça de alguma maneira. Isso vai te estressar, isso vai mexer com você de uma forma, eu sei bem o que é isso, que se você não sabe lidar com isso, se você não usa essas técnicas que a Mari vai ensinar, que é de fazer a pessoa também falar o que precisa ser falado para que você escute, mas também sem fazer com que você fique perdendo tempo. Porque a pessoa difícil, a pessoa intransigente, ela fica levando muitas vezes coisas que não vão agregar em nada, né, Mari? E aí você precisa saber como trabalhar essas pessoas, que técnicas que você vai utilizar. Isso é importante demais e assim, e funciona. É que as pessoas não têm muita paciência, né? Mas Sim. Tem que aprender a ouvir também. Faz todo sentido. E por último, é um tema que eu achei muito importante a gente ter dentro desse guarda-chuva de recursos humanos. Eu achei muito importante a gente ter um tema sobre dispensa de funcionário, porque ela vai acontecer durante a vida de qualquer empresa, mas existem aí as maneiras de fazer essa dispensa de maneira assertiva. Muitas pessoas não sabem, outras pessoas acabam esquecendo disso também e muitas vezes causando situações constrangedoras que não há necessidade. E a Mari vai nos ajudar aí trazendo esse tema que eu acho muito importante. E a gente não vai falar muito dos 10 passos hoje, porque o primeiro passo a gente dá hoje, os outros passos a gente vai dar depois. Porque o primeiro passo é quem é a pessoa certa para demitir, né? Todo mundo sabe que a pessoa certa para fazer a demissão é sempre o gerente, o diretor, depende da hierarquia
se eu sou sua funcionária, eu sou uma gerente, então provavelmente é outro gerente ou um diretor que vai me dispensar. Mas se ele não tem a habilidade de lidar com pessoas, se ele não sabe conduzir uma demissão, ele tem que ser assistido por alguém do RH. Então, ele pode até não falar nada, o RH fala e ele faz um complemento ali. Ou ele fala com a orientação do RH, mas assim, para ficar uma coisa mais harmoniosa, não ficar com algo negativo, a pessoa não sair com a má impressão da empresa. Então, ali a gente não vai, tem que ser objetivo, tem que ser breve, mas não vamos fazer uma avaliação de desempenho na hora que a pessoa está saindo. É o contrário, a gente vai pontuar, mas vai ser bem leve, coisas assim mais simples, e coisa que a pessoa vai sair com apenas uma interrogação na cabeça. Nossa, poxa, eu poderia ter feito diferente. Sim. Mas ele não vai sair pensando mal da empresa. Sim, sim. E é muito importante a gente entender de que maneira a dispensa deve ser feita para que ela seja assertiva. E uma coisa muito importante, que a Mari também vai trabalhar aqui dentro, como você empreendedor, você líder, vai saber que está na hora de fazer a dispensa também, porque às vezes a pessoa não sabe quando é o momento, ela pensa em fazer a dispensa, mas ela não sabe quando vai ser o momento para que eu tenho que tomar essa decisão, ou de que maneira, quais vão ser os parâmetros que eu vou utilizar antes de fazer uma demissão. E quando eu chegar nessa demissão, de que maneira que eu faço essa demissão de forma assertiva. Mas a gente não vai prolongar, hoje foi só para a gente mostrar esses temas que a gente vai abordar, né, Mari? Tem muita coisa. Tem muita coisa. Eu queria colocar aqui, porque está surgindo uma série de dúvidas em relação ao curso, e a gente está falando aqui de uma coluna, que é uma coluna do administrativo. Além dessa parte da Mari, que vai ser a parte de recursos humanos, que ela vai trabalhar, né, com esses temas, tem vários outros temas dentro dessa coluna administrativa, que são os outros temas de gestão e de uma série de outras coisas. Mas eu achei importante, e depois a gente vai estar sempre conversando também sobre esses temas, mas eu achei importante a gente falar sobre esses temas de recursos humanos, porque a gente sabe que uma empresa sem pessoas engajadas, uma empresa com pessoas erradas naquele momento, ou decisões erradas relacionadas a recursos humanos, relacionados a pessoas, vai fazer com que a empresa não tenha êxito. Então, por isso que é tão importante a gente abordar esses temas, né, Mari? Sim, muito, muito, muito importante. Porque, assim, a gente vai trabalhar a gestão e a avaliação tanto das pessoas quanto da própria gestão. Então, você tem que saber, tem que ter essa sensibilidade, tem que ter essa habilidade de lidar com pessoas, tem que gostar de pessoas. Porque, assim, para a gente ter os resultados, a gente depende das ações dessas pessoas. E para essas pessoas terem essas ações, elas têm que ter empatia. Então, a partir daí, a gente tem o comprometimento de todo mundo. Então, a pessoa comprometida, ela se coloca no lugar do outro. Então, ela sabe exatamente o que fazer, como cobrar. Então, fica mais tranquilo. Mari, adorei. Obrigada. É isso. Você daqui, eu daqui. É só preparando um monte de material legal, que vai acrescentar bastante, que vai agregar, né, aos empresários, às lideranças. Se fizerem direitinho, resultado garantido. Exatamente. É isso, gente. E gostar de pessoas. Gostar de pessoas. E a Mari vai te ajudar a entender a importância disso e vai te dar várias técnicas para você trabalhar isso aí, né? É um desafio todos os dias, eu sei, mas a gente chega lá. E até o próximo vídeo, porque a Mari, esse vídeo não é só esse não, ela está preparando, já está gravando os materiais lá, mas eu vou continuar aqui chamando ela para a gente estar falando sobre esses materiais em outros momentos também, né, Mari? Tranquilo. Exatamente isso. Obrigada, gente. Até o próximo vídeo. Até. Estamos juntos.